Segundo o Dicionário Aurélio da língua portuguesa, a origem da palavra diversidade vem do latim e significa variedade, alteração, mudança, diferença. No contexto social, a diversidade é justamente isso, a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero em um mesmo espaço. As perspectivas inclusivas, por sua vez, tratam de garantir a inclusão de todas as pessoas considerando suas peculiaridades e garantindo integração e protagonismo na construção comum. Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. As demandas do tempo presente têm sido ventiladas em diferentes espaços da sociedade e, naturalmente, reverberam na instituição espírita. Em Orientação ao Centro Espírita, o compromisso é claro. O Centro Espírita deve zelar pela acessibilidade e inclusão dos frequentadores com e sem deficiência, reconhecendo a perspectiva inclusiva da doutrina espírita e a importância de evangelizar a todas as gentes, atendendo ao chamado de Jesus. Somos, no final das contas, a comunidade dos diferentes, como diz um célebre orador espírita. Nesse sentido, quais ações já são desenvolvidas e quais podem ser implementadas para o acolhimento da diversidade e o desenvolvimento de perspectivas inclusivas na instituição espírita? Mais uma vez, nós recorremos ao multicolorido das experiências desenvolvidas em diferentes localidades para ter ideia das ações possíveis a esse respeito. O desafio da diversidade e das perspectivas inclusivas é o tema do episódio de hoje, que começa agora. Talvez um exemplo, talvez seja uma federação que tem um setor de Libras. Nós temos lá na nossa federação um setor de Libra, setor de Esperanto, setor de ecologia. Nós temos consciência de que a diversidade faz parte do processo natural de evolução. E sempre falamos a alma. Não importa o estágio que ela se encontre. Nossa preocupação também é falar com a alma. Então, a preocupação de a gente vai integrar, ou seja, se eu faço um evento, eu sempre me esforço para que a pessoa possa estar lá. Então, uma mãe com criança, ela precisa ter condições de fazer uma atividade para adulto e para criança. Então, a atividade de família sempre procura criar espaços infantis para que a pessoa não deixe de ir ao centro porque não tem onde deixar seu filho. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Está no nível ideal? Já não, mas há uma preocupação com isso e há um esforço na direção. Ou seja, o respeito à diversidade é fundamental, porque nós estamos falando com espírito. Há sempre uma preocupação de não estimular nenhuma prática discriminatória de nenhuma espécie, porque o espírito é espírito. E ter experiência no corpo é função da sua necessidade circunstancial. O que importa é a dignidade do indivíduo enquanto espírito em evolução. Essa preocupação é clara no nosso discurso e, pelo menos na federação, até onde eu sei, não há umas queixas desse sentido, não sou aceito, não sou incorporado, porque sou isso ou aquilo. Nós falamos a alma. O que importa é isso. A expressão física externa, entendemos que tudo é circunstancial. Então, no estado de São Paulo, a gente procura mostrar isso nos cursos de capacitação, procuramos discutir, trocar muitas ideias, né? E também trocamos ideias com os jovens, com aqueles que têm uma mente mais aberta do que aqueles nós que já somos de mais idade, né, que diante, por exemplo, né, das questões da homossexualidade ou das famílias, que hoje nós temos diferentes tipos, né, de formatação familiar e tudo mais, então a gente vai esclarecendo e vamos atualizando e nos atualizando também. Olha, isso ainda, nós já temos ações desenvolvidas para isso, mas ainda isso é um desafio, algo que nós ainda estamos iniciando e que nós temos um caminhar muito longo pela frente.
Hoje nós temos vinculado a nossa vice-presidência de Família, Infância e Juventude, né, algo similar ao que a FEB tem. Nós temos um setor técnico-pedagógico que dentre as funções desse setor está justamente o trabalho com as questões inclusivas. Então, a gente desenvolve documentos, atividades, encontros, ações que vão permitir que esses conteúdos, essas informações, esse olhar sobre a questão inclusiva seja percebido pelo movimento espírita. Então, porque existe uma carência muito grande. Por exemplo, quando nós fizemos um levantamento dentro da área da família, a gente foi descobrir que apenas 34% dos centros espíritas estão preparados para a acessibilidade da pessoa idosa. Então, é muito pouco, considerando que é um público normal, um público que todas as casas espíritas têm. Então, rampas de acesso, barras de apoio, banheiros especiais, só 34% das nossas casas possuem. Agora, se a gente for considerar toda essa questão da integração das diversidades, das pessoas com restrições, com deficiências, a gente praticamente tem um caminho enorme para ser trabalhado em relação a isso. Na reunião do Conselho Federativo Estadual de junho deste ano, nós criamos, né, a aprovação de uma comissão de trabalhadores que possuem um certo grau de expertise, né, técnico na área da inclusão e acessibilidade, em que eles vão ter uma missão agora para 2024 de estudar um pouco mais com profundidade esse tema na federativa e nos centros espíritas, para que aí eles possam nos trazer o que ainda precisamos melhorar, seja na área do estudo, seja na questão da infraestrutura, seja na questão da infância e da juventude, enfim, são questões muito básicas, mas são fundamentalmente importantes. E o que é principal é ouvir o trabalhador espírita sobre o que ele tem a dizer, quais são os desafios que eles lidam diariamente com isso. E será que podemos promover algo em torno de capacitação voltado para isso? Será que estamos deixando de priorizar uma área ou outra? Né? Então, essa comissão ela vai ter esse papel de desenvolver esse trabalho. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa muito interessante que partiu do Estado, que hoje tem apoio tanto de Minas Gerais como da própria FEB, que é o GES, que é um dicionário em Libras, porque existia uma dificuldade, por exemplo, das pessoas que tinham deficiência auditiva, porque quando você ia fazer a interpretação de Libras de um estudo, eles explicam que, por exemplo, o termo alma, eles tinham um entendimento como um fantasma. Então, eles desenvolveram um dicionário para que aquela pessoa que utilize da linguagem de Libras, ela, ao chegar no centro espírita, ela receba e entenda de forma adequada isso. Nós entendemos que iniciativas como essa, elas partem desse princípio, que é acolher o coração. Bom, nós temos que observar que somos espíritos imortais, habitando um corpo físico. Então, adversidades, dificuldades, problemas, todos nós teremos, porque faz parte de um processo de evolução espiritual. E qualquer que seja a dificuldade ou a adversidade, a casa espírita tem que estar aberta para todas as pessoas. E, além de estar aberta, favorecer a oportunidade do trabalho de todas. Nós temos uma casa espírita em Goiânia que realiza um belíssimo trabalho de inclusão em todos os aspectos, e agora nós fomos agraciados com uma jovem. Quando eu digo agraciados é porque ela chegou à nossa casa e está prestando um belíssimo trabalho na área da arte, e ela é deficiente visual. É uma artista, é uma bailarina e está realizando o trabalho dela, agregando outras pessoas através da sensibilidade que essa jovem tem. Lá em Sergipe, vou falar da nossa realidade, que a grande maioria das instituições, elas não têm uma sede própria, e quando tem a sede foi construída há não sei quanto tempo, não tem aquelas facilidades para que permita a acessibilidade de um cadeirante, por exemplo. Nós não temos, por exemplo, a tradução, a versão em língua brasileira de sinais. Seria interessante, então, a gente está procurando lá, a esse respeito, tentar colocar um curso para a gente conseguir tradução
interpreta a versão em Libras para as nossas doutrinárias. É um desafio muito grande? Porque a gente não tem mão de obra, não tem pessoas. Mas por que a gente não pensa nisso? E disso é uma coisa assim, de longe ainda, mas, por exemplo, por que a gente não pensa em quebrar uma calçada para fazer uma rampa? Por que a gente não pensa em colocar uma barra deficiente? Eu não posso comprar a casa pequena, meu amigo, eu vou dobrar uma haste de ferro, um tubo, vou comprar um tubo de PVC mais rígido para adaptar para fazer um apoio no sanitário. São coisas que a gente tem que pensar, só que a gente não pensava nisso. A gente não tinha essa ideia. As cidades, tudo, a gente ainda não... É tudo assim, eu não diria que é muito novo, mas é um grande desafio e o movimento espírita, ele tem que estar conectado com a sociedade. Dentro, nós temos uma vice-presidência das relações institucionais. São 4 vice-presidências lá na FERGS. Unificação, doutrinária, administrativa e relações institucionais. As relações institucionais, ela está nesse guarda-chuva a gestão do saber ambiental, está nesse guarda-chuva o programa Conte Mais, né, que são histórias infantis e que se relaciona com escolas e que daí são histórias de fundo moral não espíritas, né, daí tu vai nas escolas, tu hospitais, tu acessa qualquer espaço, né, que precisa ser, digamos, laico e que daí tem que ser uma linguagem universalista, né, ou espiritualista, não religiosa. E temos também um setor de inclusão e acessibilidade, que hoje é coordenado o setor pela nossa Sônia Hoffmann, né, companheira já conhecida e referência nessa área, ela mesma cega, né, que tem um trabalho muito importante nesse sentido. E aí temos várias equipes que trabalham, né, nas várias frentes, né, desde assessorar os eventos da FERGS, né, o uso de Libras a gente sempre faz, né, autodescrição e audiodescrição a gente sempre insere nos eventos federativos e sugere às regiões, a todo o movimento que tanto quanto possível que eu faço. E nessa etapa a gente oferece, né, oficinas de treinamento para as lideranças, para os trabalhadores, né, das regiões. Então o pessoal acessa a nossa equipe e ela faz o treinamento, né. Então continuamente nós estamos tendo oficinas, né, seja presencial ou virtual, para fazer o treinamento. Então qualquer necessidade nisso, né. E a inclusão, aí entra os cuidados com baixa visão, com PCDs, né, a pessoas com, digamos assim, que tem um perfil diferente, a inclusão hoje seja diferente, né? Aí entra todas as questões que são muito sutis, né? Cor, raça, né? Orientação sexual, e aí entra a diversidade, né? Para que a gente aprenda a conviver com o diferente, né? Nós fomos um pouquinho mais arrojados. A gente criou, na época dessa discussão, internamente na diretoria, nós criamos uma área nova. A área chama Inclusão e Acessibilidades. Para a gente trazer essa discussão como pauta. Não como uma assessoria, não como um departamento, não como um subcoordenação. A gente colocou de igual para igual, para que a equipe pudesse falar como uma área funcional. Isso tem uma dificuldade porque na nacional ela não existe. Mas na estadual é possível e a gente fez esse caminho. Até porque também em outros momentos algumas áreas funcionais foram criadas assim, outras federativas, e aí foi vindo até chegar no conselho, o conselho entender que era necessidade da área existir. Por exemplo, família, né? Uma das áreas, a área de artes. Então, assim, a gente já criou numa equidade de valores e de tempos para discussões, e isso tem ganhado espaço, tem ganhado abertura de espaço para a área poder falar, para a área trazer, e a nossa equipe participa aí dessa formação nacional feita pela equipe da AIJ, porque a área da diversidade, da área da acessibilidade, ela está ligada ali ainda. Então, assim, para nós foi um ganho, tem sido um ganho, quando há questões dessa área, a gente chama a equipe para trazer a sua contribuição, por entender que elas podem contribuir e devem contribuir no movimento. As áreas, né, de atuações dentro do movimento espírita, cada uma desenvolve uma ação com relação à questão da inclusão. Temos o social, que já trabalha com as pessoas de rua, e aí a gente faz essa inclusão, né, com as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Na evangelização, nós trabalhamos já com a questão
tanto da orientação sexual, né, com os jovens, e trabalhamos a inclusão daquelas pessoas que têm os seus transtornos, como o TDAH, o autismo. Então, nós fazemos todo um trabalho, um planejamento, para que essas pessoas elas se sintam realmente acolhidas quando elas chegam dentro da Casa Espírita. E é um projeto mesmo de formação. Nós fazemos a formação para as casas espíritas, para que todos que adentrem a Casa Espírita realmente se sintam irmãos. Esse também é um outro desafio da atualidade, né? A inclusão, principalmente na área da infância e juventude, né? Nós estamos aí com um acentuado número de pessoas, de crianças e jovens, com autismo, com transtornos, né, de uma forma geral, TDA, TDAH, vários transtornos, e que a gente não sabe como atender. E a doutrina espírita é para todos. A gente tem que ter esse olhar e lembrar disso, é para todos. Então, capacitar os evangelizadores, capacitar os trabalhadores para receber uma pessoa surda, para receber uma pessoa cega, porque todos têm direito. Então, essa é uma das nossas propostas para os próximos anos. A inclusão, não só acessibilidade à casa espírita, ter um elevador que dê acesso a outros andares, né? Lá em Alagoas, por exemplo, o auditório de palestras e eventos é primeiro andar, a gente já tem um elevador, mas não é só isso, não é só essa parte física, é mais a parte do acolhimento, né? Do cego chegar e ter alguém para levar, falar, ouvir, um surdo chegar e ter alguém que saiba o mínimo de libras para atendê-lo e ele se sentir acolhido. Porque essa é a proposta da Casa Espírita, acolher, consolar, esclarecer, orientar. Então, nós temos hoje uma menina que faz até um programa na rádio, no Sistema Deus Conosco de Comunicação, a Sônia Lima, e ela trabalha com Libras. Ela fez o curso e a gente pretende, talvez ano que vem ou 2026, fazer colocar uma capacitação fixa, permanente, dentro da federativa com Libras. A gente precisa trabalhar da forma mais simples possível. Acolher. Não é para você perguntar, mas você é homossexual, mas você é isso. Não, é uma pessoa que tem dificuldades, que muitas vezes já bateu em várias portas e a Casa Espírita é a última que ele vai bater para não ir ao suicídio. Eu conheço vários casos assim, sabe? E você já pensou você chegar no lugar e a pessoa não olhar para você atravessado? Você já se sente ali acolhido. Então, acolher o LGBT, o TDAH, o autista, todos precisam de um espaço. E ele não vai encontrar esse espaço por aí. Se não encontrar na Casa Espírita, que a gente preconiza solidariedade, fraternidade, igualdade, vai encontrar onde? Nós chegamos ao fim desse segundo episódio. Você conhece alguma outra experiência exitosa de acolhimento à diversidade e de desenvolvimento de perspectivas inclusivas na instituição espírita? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas ideias e ventilá-las por aí. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de conversar sobre essas ideias com seus colegas do trabalho espírita e de consultar o documento Orientação ao Centro Espírita sempre que necessário. Confira as primeiras temporadas e os outros episódios dessa temporada de Orientação ao Centro Espírita, todos disponíveis no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!